O Eduardo Carvalho é diretor da PwC do Médio Oriente. Bem-vindo, Eduardo. Olá, boa tarde. Eu já estava a achar que o Eduardo estava aqui presente, veja lá. Não, eu não estou um pouco mais longe. Não, mas Eu estou no Dubai. está presente de outra maneira, não é? Exato. Lá está. Mas a partir do Dubai, não mais perto do que Israel, infelizmente. Seja muito bem-vindo. Vamos então a perceber um bocadinho da importância da internacionalização, identificar motivos, se calhar começar por aí, que impedem ou que retardam o investimento na componente digital, no processo de exportação das empresas. É algo que é impensável não acontecer, mas está a acontecer devagar. Está, de facto. Eu se calhar, evidente aqui é a experiência no Médio Oriente, e aquilo que posso falar com mais conhecimento, é acerca da transformação da região e da importância que a economia digital tem nessa transformação. Por isso eu se calhar começava por dar um bocadinho de contexto para aqueles que não conhecem ou sabem pouco acerca da região, e depois explicava quais são os motivos que levam a essa transformação e alguns exemplos. Vamos a isso, Eduardo. Do meu ponto de vista, são os fatores de destaque nessa economia digital. Então, como eu acredito que, como todos sabemos, o Médio Oriente e os países, nomeadamente os países do Golfo, são desde há algumas décadas economias muito dependentes das receitas do gás e do petróleo, e com a maturidade das economias e com a aproximada das reservas de petróleo, há uma expectativa de diminuição da procura do petróleo e tornou-se evidente que os países daquilo que é, portanto, aqui o Golfo, o GCC, o Gulf Cooperation Council, teriam que transformar não só as suas economias, mas também, provavelmente mais importante, seria necessária uma transformação mais profunda ao nível cultural e até civilizacional dos países. Então, desde meados da década passada, que os países do GCC têm vindo a assumir medidas de redução de dependência do petróleo. Isto é através de visões estratégicas que visam essa dependência do petróleo e que vou explicar um pouco mais à frente acerca de quais são algumas dessas iniciativas. A questão da diversificação económica ganhou um renovado sentido de urgência devido ao abrandamento económico induzido pela pandemia e que fez, nomeadamente em termos do preço do petróleo, fez com que, por exemplo, no início de 2020 o petróleo tivesse chegado aos $23 por barril em abril, portanto, de há 2 anos. Há ainda uma certa dependência do petróleo, mas há um reconhecimento generalizado que isso tem que mudar. Isto através dos mais variados órgãos, o IMF, o World Bank, e todos têm vindo a alertar há muitos anos para essa necessidade de mudança. A pandemia veio acelerar. A exposição dos países a este preço de barril mais baixo só veio pressionar ainda mais a questão orçamental para diversificarem as economias através de desenvolver setores produtivos fora do petróleo, não é? Embora tenham sido introduzidas algumas teorias na diversificação, para que tenhamos uma ideia, cerca de 70% do volume das receitas dos países do Golfo estão no petróleo, com exceção dos Emirados Árabes Unidos, que anda a cerca dos 40%. Há então realidades sociais mais apertadas hoje em dia, que exigem com que os países procurem uma agenda alternativa. E essa agenda transformista dos governos na região tem sido, de facto, a maior alavanca da transformação da região. Os países têm vindo a adotar medidas para pressionar um ambiente mais favorável às empresas e ao empreendedorismo, têm introduzido formas educativas também, têm tentado atrair, em que os jovens que tendencialmente procuravam empregos no setor público, procurem, por via do empreendedorismo e por via do empreendedorismo digital, uma alternativa. Tentaram, como disse há pouco, as tais visões estratégicas que aqui nos países do Golfo são bastante importantes porque mostram a direção em que os países evoluem a economia. Eu destacaria, se calhar, o melhor exemplo, aquilo que é a Vision 2030 da Arábia Saudita, que prevê uma completa transformação económica e social do país. Não é apenas uma transformação de redução da dependência do petróleo, mas é uma completa transformação do país,
é o maior país daqui do Golfo e é uma das principais economias até a nível mundial. Eu pessoalmente tenho assistido a essa transformação desde a primeira viagem aqui ao Reino da Arábia Saudita em 2016 e sendo esta transformação atualmente notória a vários níveis, desde através do uso vai de coisas simples como a autorização dos dinheiros para conduzir, o emprego feminino nos vários setores, a flexibilização de alguns costumes e os níveis de investimento, nomeadamente nas áreas da hotelaria e do entretenimento e claro, aquilo que é a NEOM, que será um dos maiores investimentos a nível mundial na criação de uma cidade completamente inovadora e que está a cabo de ser construída e que é de facto um dos principais motores dessa transformação. Eu se calhar, para cortar aqui um bocadinho a explicação, avançaria quais têm sido essas principais apostas da transformação digital. Uma delas tem a ver com os programas de aceleração de inovação que os governos criaram. Por exemplo, aqui os UAE criaram um fundo que financia capital a startups incubadoras que, por exemplo, a nível de fintech tem sido uma das grandes apostas da região. Aqui o DIFC no Dubai, o Dubai International Financial Center, conta com mais de 2.400 fintechs. O outro exemplo recente também é o Venture Capital Fund, que o governo do Dubai criou de cerca de 100 milhões de dólares para apostarem em startups de fintech. Isto são exemplos de o que é que tem sido, de facto, um push aqui na região para ajudar essa agenda de transformação e independência daquilo que é a importância do petróleo na região. A adoção de digital e cloud estão no topo da agenda. Os centros de dados, portanto, os data centers, têm registrado um crescimento maciço e super rápido. Isto é alavancado por uma mudança de paradigma a nível do governo, que antes era muito cauteloso e que atualmente está em franca expansão e adoção de tudo aquilo que é cloud. Eu diria também que outro exemplo aqui nos UAE é também a recente estratégia digital que foi recentemente anunciada e que pretende passar do peso de 10% do GDP para 20% em 10 anos, o que mostra bem qual é a importância que o setor tem. E outro exemplo que eu também daria por um lado, aqui a PwC, que destaca que cerca nos próximos 10 anos haverá um aumento do peso da economia digital e na inteligência artificial será até cerca de 300 mil milhões de dólares, o que é de facto significativo e que mostra o peso que a economia digital tem. Portanto, se calhar para terminar, Visão 2030, o plano de transformação do Smart Dubai, o Qatar Connect, são tudo exemplos de iniciativas governamentais que foram lançadas e que têm como foco a independência do petróleo através da economia digital. Esta onda digital tem feito que as economias da região tenham sido atribuídas a algum crescimento, a um crescimento mais rápido até do que os países do Oeste, onde Portugal tem incluído, da Europa, Estados Unidos, Austrália. Mas há, no entanto, ainda um desafio que tem a ver com a questão do talento, que é, se calhar, a maior falha ou a área de maior conselho aqui na região. Mesmo para terminar, deixam-me as conclusões daquilo que mostra um survey que a PwC faz anualmente e que tem a ver em que mostra em que o caminho é o investimento na transformação digital, não só no setor público, mas também no setor privado. O facto é que 52% dos CEOs das empresas aqui do Médio Oriente esperam investir 10% ou mais nos próximos 3 anos naquilo que é Digital Transformation, transformação digital,
e 46% esperam investir em liderança e desenvolvimento de talento, porque de facto é aquela área, é se calhar a área que mais pode diminuir o maior risco de que isso não aconteça. Por outro lado, existem riscos, falamos há pouco com o convidado anterior em termos de riscos cibernéticos, e portanto, isto é uma das maiores áreas de preocupação nesta economia digital. E o último facto, se calhar, realçar é um bocadinho a conjugação da economia digital com o ESG, com o Environmental, Social and Governance, que está de facto no topo da agenda de todos os CEOs e que de facto conjugado é também uma das áreas de maior atração ou de maior investimento das empresas nos próximos 3 anos. Podemos incluir Portugal. Queria também ouvir a sua opinião sobre as empresas portuguesas. Quais considera os maiores desafios destas empresas também a se tornarem, a passarem para o processo de digitalização? Bem, eu acho que um dos maiores desafios são as pessoas. Não só a guerra pelo talento, que existe e que é atualmente global, mas também a forma como podemos reeducar e transformar as pessoas que atualmente estão nas organizações, de facto, a poderem abraçar este desafio. A mentalidade portuguesa, posso dizer assim? Eu não diria tanto, acho que acho que isto atravessa... Ou é global? Atravessa globalmente, já trabalhei em vários países, infelizmente este aspecto não tem tanto a ver com a mentalidade portuguesa. Eu creio que, vendo isto de um ângulo mais pessoal, eu creio que a nossa resistência à mudança é inicialmente um bocadinho maior. Sim. Mas de facto quando entramos, depois abraçamos com mais força e mais vontade. A pandemia acelerou um bocadinho este processo. Por outro lado, a economia foi mexida e há também menos investimento. Temos aqui, podemos ver as coisas por estes dois lados. O impacto da guerra também se faz sentir nestas tomadas de decisões, ou não? Sem dúvida. Eu se calhar optava para o facto de as empresas que estavam mais prontas a nível digital na pandemia foram aquelas que melhor conseguiram responder e aquelas que agora estão mais prontas para a pós-pandemia. A guerra veio de facto a trazer de novo aqui outro tipo de desafios, mais a nível da crise energética, não tanto a nível do digital, mas de facto a crise energética é se calhar o maior desafio que as empresas têm atualmente, e para isso seria outro tema de conversa para se calhar para outra hora. Muito bem, Eduardo, ainda assim quero agradecer muito a sua participação. Obrigada por ter estado connosco e por nos ter dado também a sua visão sobre este tema. Boa tarde e obrigada. Obrigado, eu.